Você sabe o que é centênio? Alô, Clara, estamos falando. Então, vem comigo para descobrir o que é o centênio. Centênio é dividido por ciclos de vida. O que é isso? É uma filosofia, que fala que nossas vidas são divididas em ciclos e cada ciclo é dividido em 7 anos. Como assim, cara? A cada 7 anos, nós passamos por transformações e por etapas, onde há períodos de amadurecimento, há vários períodos que são desenvolvidos ao longo desses anos. Ou seja, a cada 7 anos, a cada centênio, é um novo estágio na nossa vida. Quem que desenvolveu essa filosofia foi Rudolf Steiner, que fez a teoria dos centênios. Mas como é dividida? A primeira fase é dos 0 aos 7 anos. E essa fase ela também é muito importante, porque é onde nós nos desenvolvemos, onde todo o ambiente físico passa a ter uma interação muito maior. Por quê? Começamos a conhecer o mundo, conhecer as coisas, começamos a desenvolver as nossas capacidades físicas, as nossas aptidões, a descobrir os sentidos, tá? Essa é uma fase muito importante, porque é uma fase de aprendizado, como nos damos em relação ao mundo. A segunda fase, dos nossos centênios é dos 7 aos 14 anos, onde a criança ela começa a passar, desse estágio infantil para uma fase onde ela começa a desenvolver com um social, onde ela começa a desenvolver, a sair daquela fase de infância para uma fase mais madura, para a adolescência. E nessa fase é muito importante os pais. Por quê? Se os pais forem muito controladores, a criança tende a ficar um pouco reprimida, Posteriormente, um adulto reprimido, um adulto cheio de dilemas, cheio de conflitos, cheio de medos para ir para a vida. Mas também, se os pais forem nessa fase muito libertinos, a criança ou adolescente vai virar um adulto em que não tenha escrúpulos, onde tá nem aí para o mundo, tá nem aí para sua vida, onde não tenha responsabilidade. Então, os pais nessa fase precisam realmente ser atuantes e agir com muita sabedoria para que possa direcionar essa criança, adolescente, porque é uma fase dos 7 aos 14 anos, para um aprendizado maior, para que se torne um adulto responsável e também corajoso para superar os limites, para criar, para empreender e para ir além das barreiras estabelecidas pela sociedade. Tá? Então, nessa fase é muito importante a influência dos pais. A terceira fase do centênio, que todos nós passamos, é dos 14 aos 20 anos. Nessa fase, começamos a descobrir ali a sexualidade, começamos a desenvolver interesse pelo sexo oposto, para as pessoas. E começamos também a desenvolver realmente aqui as nossas vontades, as nossas aptidões, Buscamos nessa fase desenvolver o profissional, escolher a profissão, escolher qual destino queremos, o que queremos dali em diante. É uma fase que traz muito amadurecimento, mas também traz muitos conflitos, porque gera dúvidas, para onde você quer ir, o que você quer fazer, E aí tem ali a puberdade, você começa a se envolver realmente com pessoas, começa a despertar paixões, começa a vivenciar com mais intensidade o ambiente social e também pode ser gerado conflitos, mas é uma fase que também traz bastante amadurecimento. A nossa quarta fase, ela se inicia aos 21 anos, e fica ali nos 28 anos, até os 28 anos, o nosso quarto centênio. Eu, particularmente, estou aí nessa passagem de quarto para quinto centênio, Essa fase é o momento de a gente ganhar o mundo, de a gente começar a vivenciar as experiências, de encontrar realmente o nosso lugar. A gente já começa a ter os nossos valores bem delimitados, bem claros na nossa mente. Nós começamos a entender as nossas experiências que tivemos, começamos a buscar novos rumos, a buscar o nosso lugar, a entender quem somos no mundo, o que viemos fazer e começar a colocar os nossos valores na vida
né? E mostrar isso com mais clareza ao mundo. É uma fase também muito importante, é uma fase de maturação, onde nós estamos ali criando novos hábitos e também estamos realmente nos identificamos como adultos, né? Criando também algumas responsabilidades que antes talvez nós não víamos isso. É uma fase também onde fica também muito propício, né? A pessoa querer dar aquela crise de eu não casei ainda. Acho que tá na fase, né? Para quem ainda não tem um relacionamento. Começa a ter esses dramas também emocionais. A nossa quinta fase, ela vai dos 28 anos aos 35 anos, né? Essa fase é aquela vontade de estabelecer na vida, de criar alicerce, de criar uma base sólida, né? Tá cansado daquela coisa de ficar muito no que tem instabilidade, que não tem nada certo, e aí você quer criar essa base sólida, você quer realmente ter uma família, você quer uma profissão que te dê retorno financeiro, e aí você começa a se cobrar. Você começa a se cobrar por não ter feito sucesso naquilo que você se propôs a fazer, você começa a se cobrar pelas coisas que não deram certo na sua vida, e aí começa a ter as frustrações, né? Você começa a também ter mais responsabilidade, a tirar um pouco os véus das ilusões que você colocou na sua vida até agora. Então é uma fase onde você realmente para, né, de ser aquele jovem e você assume a sua responsabilidade como adulto, né? Você já não dá mais para ser aquela criança mimada, para ouvir aquela criança mimada dentro de você. Já não dá para você ser aquele jovem ainda que não tem responsabilidade, né? Nessa fase, geralmente, os homens também começam a amadurecer mais, né? A gente sempre fala que os homens, eles demoram um pouco mais para amadurecer do que as mulheres. Acredito que nessa fase é onde eles começam a ter mais responsabilidade, a enxergar também a questão de que é preciso assumir o adulto que tem dentro dele, parar com aquela vida de que tudo é liberdade, né? De que não precisa ter responsabilidade. E é nessa fase que também o casamento se torna muito importante. Por quê? A convivência a dois traz as responsabilidades de se ter uma família. E é justamente aí que você começa a ter um propósito, né, também. Essas frustrações que você vem trazendo ao longo do período começam a ficar muito mais forte nesse período, nesse quinto centênio. Por quê? Porque você começa a olhar o tempo de vida que você já vivenciou, as coisas que você fez e as coisas que não deram resultado. E aí você começa a se cobrar. Nossa, mas daqui a pouco já passei dos 30, já tô ali perto, daqui a pouco chego aos 40 anos, o que eu fiz da minha vida? E aí começa a virar as frustrações. Mas também esse momento é importante para que você possa subir mais um degrau na sua evolução. A nossa sexta fase, ela compreende dos 35 aos 42 anos de idade. E é nessa fase que a gente busca um propósito maior. A gente quer realmente, né, que a nossa existência não passe desconhecida, não passe sem sentido. A gente quer que nossa existência tenha realmente um valor. A gente quer ter algo por qual vivamos e por qual podemos morrer, né? Algo que faz o nosso coração pulsar, mas que a gente tem um propósito. Como posso ser expansão? Como eu posso ser expansão na vida de alguém, né? Essa é a fase que você começa a medir um propósito e querer vivenciar por um propósito na vida. Nessa fase ainda, né, você começa a olhar as suas conquistas com mais sabedoria, né? Você começa também a se sentir um pouco vazio, há um vazio existencial. E nessa fase, muitas pessoas começam a mudar de profissão, dos 35 aos 42 anos, porque começam a entender que a profissão talvez que escolheram foi algo que já não faz mais sentido para elas, que adquiriram uma sabedoria e que agora precisam vivenciar algo maior, porque da forma que estavam vivenciando já não dá mais e começam a buscar algo maior, tá certo? A nossa sétima fase, ela compreende o período dos 42 aos 49 anos de idade. E nessa fase, a pessoa busca por respostas. Ela busca por respostas e sobre o sentido da vida. Ela quer ter realmente essa missão. Você percebe que na fase anterior, ela busca um propósito. E nessa fase, ela quer vivenciar realmente para aquela missão.
qual a missão dela neste mundo. Então começa a ter um despertar um pouco mais espiritual. Depois dessa fase, a gente vem para a oitava fase, que é dos 49 aos 56 anos, né? Nessa fase, começa a ver o declínio das esferas físicas. Como assim? A pessoa começa a se perceber com o corpo envelhecendo, algumas doenças começam a aparecer, algumas coisas começam a aparecer ali no corpo físico, só que ao mesmo tempo, ela começa a sentir um pouco de escassez de energia, né? Principalmente quando você tem uma vida desregrada. E começa também a ter uma motivação um pouco mais espiritual, né? Ela começa a ter um pouco mais de tranquilidade, a buscar mais o conforto espiritual, né? Acredito aqui que muitas pessoas começam a estudar a metafísica e tudo mais. Depois dessa fase vem a nona fase, que é dos 56 aos 63 anos de idade, mas a gente pode deixar aí um pouco mais aberto, né? Onde a pessoa começa a reconhecer as conquistas, de fato, que teve, começa a reconhecer os fracassos, começa a observar se a vida dela foi uma vida de propósitos ou não. Como foi a vida dela, se ela vivenciou a vida com uma qualidade, se ela fez o que queria ter feito, ou se ela realmente passou pela vida dormindo. E aí, quem vivenciou a sua vida de forma que buscou, que se aprimorou, começa a sentir gratidão por tudo que vivenciou. Já as pessoas que passaram pela vida dormindo, elas começam a ficar rancorosas, a ficarem amargas na vida. E essa fase, ela é marcada por isso. Por isso que muitas pessoas envelhecem, né, e chegam na idade, na flor da idade, olha, na terceira idade, né, que chamamos, muitas vezes amarguradas, tristes, né, começa a falar um monte de coisa para as pessoas, porque elas viveram uma vida praticamente dormindo. E outras já se sentem melhor, começam a viajar, começam a curtir, têm a vida com mais leveza, porque elas são gratas por tudo que viveram no momento, certo? Gente, eu trouxe essa teoria dos centênios para que vocês entendam que também influencia a nossa vida sim, e que muito disso traz o nosso autoconhecimento. Mas não fiquem presos aos 7 anos, porque isso pode se estender um pouco mais, pode ser um pouco menos, vai depender da evolução de cada um, né? E de como a pessoa está levando a sua vida. Mas eu quero que vocês entendam que durante esses períodos, nossa vida ela passa por novos estágios, são degraus a serem subidos na evolução. E por isso é muito importante que você busque se autoconhecer para que você possa aproveitar a sua vida ao máximo, porque afinal, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena, uma experiência material. E nessa experiência, devemos despertar o nosso ser e ser sempre a nossa melhor versão. Não passe a sua vida dormindo, né? Não passe a sua vida perdendo tempo em não ser aquilo que você veio para ser. É esse meu recado para vocês hoje. Vai deixando aqui a sua curtida, vai comentando aqui, compartilhando com pessoas que você acredita que esse vídeo vai ser contribuição, porque afinal você também pode ser um canal de expansão para o outro. E vem me seguir aqui no Instagram, @ClariSantosMentora.